Anuário Espírito de 2000. Notícia que merece destaque. Profecias pede renovação moral do homem. Por gentileza de seus editores, chegou nas mãos o Informativo Universalista Cristão, setembro e dezembro de 1998, onde se pode ler com destaque parte de uma entrevista de Emmanuel, originalmente publicada em 1956 na revista Boa Vontade. As palavras do benfeitor espiritual foram digitadas a Chico Xavier e gravadas no dia 5 de 1 de 1954, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, cidade natal do médico, quando na visita de companheiros de Curitiba, dedicados cooperadores da obra de Ramatiz. Pergunta: que pode o irmão dizer-nos a respeito do astro que se avizinha segundo a predição de Ramatiz? Chico Xavier: esclarece nosso orientador espiritual que o assunto alusivo à aproximação de um planeta ou de planetas da zona, ou melhor, da aura da Terra, deve naturalmente basear-se em estudos científicos que possam saciar a curiosidade construtiva das novas gerações renascentes no mundo. O problema, desse modo, envolve acurados exames com a colaboração da ciência, da observação de nossos dias, razão porque perde ele que não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos esses de natureza espetacular, na transformação do plano em que estamos estagiando no presente século. Afirma nosso amigo que o progresso da óptica e da ciência e matemática serão portadoras naturalmente das ilações de conclusões da mais alta importância para o nosso destino do futuro próximo. Pergunta: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá, segundo Ramatiz? Chico Xavier: afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui grandes períodos de atividade e repouso. Cada período de atividade é cada período de repouso de matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado, cada um em 270 mil anos. 260 mil anos. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se organiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade nos planos superiores consideram que desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródomos da vida organizada. Logo em seguida surge o desenvolvimento das grandes raças que, como grandes quadros, enfecham assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações. De 28 em 28 mil anos, depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana, comportadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida, aos 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Em outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável, acham-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Assim considerando, será mais significativo e mais acertado para nós, venhamos a estudar a transformação atual da Terra sob um ponto de vista moral, para que o serviço espiritual confiado às nossas mãos e aos nossos esforços não se perca em considerações que podem sofrer grandes alterações, grandes desvios, porque o serviço interpretativo da filosofia e da ciência está invariavelmente subordinado ao pensamento divino, cuja grandeza não podemos perscrutar. Cabe-nos então sentir e, mais ainda, reconhecer que os fenômenos da vida moderna e as modificações de nosso habitat terreal vêm apresentando-nos indicam a vizinhança de atividades renovadoras de considerável extensão. Daí esse afluxo das revelações da vida extraterrestre,
incidindo sobre as cogitações dos homens, esses apelos reiterados do mundo dos espíritos. Essa manifestação ostensiva daqueles que, supostamente mortos da terra, são vivos na eternidade, companheiros dos homens e outras faixas vibratórias do campo em que a humanidade evolui. Toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual devem significar para o homem domiciliado na terra do presente século a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Eles devem ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos e filosóficos do globo, lhe traduzem a vontade divina, que na essência é sempre a nossa jornada para o supremo bem. Os termos da comunicação obtida em Curitiba, a conexão de profecias e Ramatiz, são de admirável conteúdo para nosso inteligente, de vez que realmente todos os fatos alusivos à evolução da Terra e referentes a todos os eventos que se relacionam com a nossa peregrinação para a vida mais alta estão naturalmente planificados por aqueles ministros de nosso Senhor Jesus Cristo, as quais, de acordo com ele, estabeleceram programas de ação para a coletividade planetária, de modo a facilitar-lhe os voos para a divina ascensão, embora, porém, esta mensagem, por isso mesmo, seja digna de nosso melhor apreço. Contudo, na experiência de companheiro mais velho, recomendo-nos, nosso orientador espiritual, Emmanuel, o interesse mais efetivo para a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os padrões estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Porque se para nossa inteligência os fenômenos renovadores da existência nos cercam, tem qualquer coisa de sensacional, de surpreendente, nosso coração deve inclinar-se humilde diante da majestade do Senhor, que nos concede tantas oportunidades de trabalho. E nós mesmos, trabalho condizente com a nossa própria melhora para a vida superior, exigindo por isso de nós mesmos a revelação dos grandes acontecimentos pós-vindouros, novo soerguimento íntimo, novo modo de ser, a fim de que estejamos realmente habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós e prepararmos para desfrutar a nova era que, qual bonança depois da tempestade, felicitará nossos ciclos evolutivos. E se é verdade que devemos aguardar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, condições mais favoráveis para a estabilização da saúde humana, para o acesso mais fácil às fontes de ciência, se nos compete a obrigação de esperar o melhor para o dia de amanhã, cabe-nos igualmente o dever de não olvidar que, junto desses direitos e responsabilidades constringentes, contam conosco para que o mundo possa efetivamente atender o programa divino através não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para o serviço de inteligência do mundo, mas também através de nossos corações chamados a plasmar uma vida que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos duros, entre os quais naturalmente milhões de nós, os reencarnados de agora, formaremos de novo como trabalhadores que voltam para o prosseguimento da tarefa de auto-acrisolamento, para a ascensão sublime que o Senhor nos reserva. Considerando assim a questão sob este prisma, cabe-nos contar com o concurso da ciência no setor das observações de ordem material, com a evolução dos instrumentos de óptica, com o avanço dos processos de exame na esfera da química planetária, na qual os mundos podem ser analisados como átomos da amplidão de universos que se sucedem uns aos outros no infinito da vida. Será lícito, então, esperar que certas afirmativas referentes à vida material se positivem satisfatoriamente para mais altas concepções da mente planetária, de vez que, muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando aos conceitos de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Pergunta: foi de fato há 37 mil anos que submergiu a Atlântida? Diz nosso amigo Emmanuel que o cálculo é aproximadamente certo, considerando-se que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização atlântica submergiram mais ou menos 9 a 10 mil anos atrás.
9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Transcrito parcial da Folha Espírita São Paulo, 8 de 1999. Astronomia, Anuário Espírita de 2000. O universo pode ter até 125 bilhões de galáxias. Austin. Observações realizadas com o telescópio espacial Hubble sugerem que podem existir perto de 125 bilhões de galáxias no universo, nada menos que 45 bilhões a mais que a avaliação anterior. Harry Ferguson, do Instituto de Telescópio Espacial, disse que as observações do hemisfério celeste sul mostram cenas distantes do hemisfério oposto, levando ao aumento na estimativa do número de galáxias que são formadas por enxames de bilhões de estrelas. As observações do Hubble avançam até uma distância de 12 bilhões de anos-luz, o que significa um recuo de 2 bilhões de anos. Reuters, 9 de 1 de 1999. O sistema planetário triplo em torno da estrela Ypsilon de Andrômeda abre uma era nova na história das explorações planetárias. Anunciado descoberta de novo sistema solar. São Francisco. Cientistas da Universidade de São Francisco, na Califórnia, anunciaram ontem, ao lado de representantes de outras instituições americanas de pesquisa, a descoberta de um sistema solar com 3 planetas. É a primeira vez que se obtém dados consistentes para provar a existência de um sistema como o nosso. E por isso a descoberta tem grande significado científico. Os 3 planetas são gigantescos. O menor tem 70% de massa de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, e 2 deles têm órbitas acentualmente elípticas, o que exigirá uma revisão dos conceitos sobre a formação de sistemas planetários. No total, até hoje, os astrônomos já encontraram 20 planetas na Via Láctea, mas só os de Y, Andrômeda, formam um sistema, os demais estão isolados. Essa descoberta dá início a uma era totalmente nova na história das explorações humanas, disse ontem em entrevista coletiva o astrônomo Geoffrey Marcy, na Universidade de São Francisco, do estado de São Paulo, 16 de 4 de 99. Nossa galáxia, Via Láctea, surpreenderemos milhões de lares nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, compararemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não consegue prever. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Por processos ópticos, verificaremos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada, que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nas quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. André Luiz, Espírito, Evolução em 2 Mundos, Francisco Cândido Xavier, 1958. Mensagem cristã. Porque melhor é que pedaçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificada na verdade, na carne, mas vivificada pelo Espírito. Pedro 1, 4, 17 e 18. Os nonatos repentistas afirmam: há coisas que não têm explicação e parece não ser da gente. Tudo indica que eles estão juntos aqui na Terra para cumprir uma missão, praticamente para difundir a arte do além. Eu insinuei e os nonatos admitiram. Acompanhe a história e confira. É que são tantas as afinidades e coincidências dessa dupla de talentos de geração de repentistas jovens, a começar pelos nomes Raimundo Nonato e Nonato Costa. A diferença de idade é de apenas um ano. O primeiro tem 28 e o segundo 29, com traços fisionômicos semelhantes. Ressaltam a identificação tamanha de personalidade ao ponto de considerarem-se irmãos. Eles seguiam trajetórias paralelas ligadas à cantoria, até encontrarem-se um dia e não se separarem mais. O cearense Nonato Costa estava com seus 15 anos quando descobriu as tendências artísticas para fazer repentes. Naquela época, aqui na Paraíba, Raimundo Nonato contava com 14 e fazia o mesmo, quer separados ou juntos, participaram de diversos festivais e fisgaram uma fileira de 80 troféus. São recordistas de primeiros lugares consecutivos em 13 festivais. Uma das conquistas mais marcantes aconteceu em 1997, no Campeonato Paulista de Cantadores, disputado com 60 repentistas, e ambos temiam encontrar-se nas eliminatórias desclassificar o outro. Tiveram sorte, cada um foi vencendo os concorrentes, eliminando-os paralelamente. Só no final é que se encontra o resultado. Os sempre parceiros abocanharam os prêmios de primeiro e segundo lugar. Depois de conversar tudo isso sobre a trajetória profissional, eu entrei no nosso campo de interesse, e aí indaguei se ele sentiu alguma influência espiritual. A resposta foi quase um coro: sim, e revela que sempre flui um magnetismo muito grande, algo do tipo transcendental. Há coisas que não tem explicação e parece não ser da gente. Para argumentar, revelam que muitas vezes recebem motes de temas que até desconhecem, e de repente flui as facilidades de expressão e o resultado do pedido. A parceria de Os Nonatos já rendeu 4 CDs. Para se ter uma ideia do alcance do trabalho da dupla, a Universidade de Brasília extraiu uma cestilha do último CD para aplicar na prova do vestibular. No segundo compact disc há uma faixa com o título Outra Vida Nos Espera no Plano Espiritual. De um tempo para cá, a dupla decidiu estudar a doutrina espírita, até que surgiu a ideia de lançar um CD com temas eminentemente espiritualistas, em 10 faixas. Estão na oitava alguns títulos: Deus, Aborto e Assassinato, com um nome diferente, Perfume de Flor de Caridade, A Família, Materialista versus Espiritualista, e por aí vai. Agora é só aguardar o resultado do mercado. Os Nonato foram uma das grandes atrações da segunda noite de poesia espírita, realizada no dia 14 de maio no Teatro Paulo Ponce, do Espaço Cultural. Além da cantoria, pelo palco desfilou poesia sob todas as formas de expressão, declamada, cantada e ecoada, participação especial do grupo Acorde, Conjunto Canta e Luz, e o mais importante, o tom de ecumenismo proporcionado pela Igreja Católica através das participações do coral infantil Deus Conosco e Magridal Flores Carmeli. Tribuna Espírita, João Pessoa, Paraíba, maio e junho de 1999. Efemeria de Vultos Espíritas. Daniel José de Brito. Nasceu no dia 9 de fevereiro de 1900, na cidade de São José do Ribeirão, Rio de Janeiro, sendo o primeiro dos 5 filhos do casal Manuel Joaquim de Brito e Dona Anália
de Oliveira Brito. Aos 12 anos ficou órfão do pai, tendo então que abandonar os estudos para ajudar a manutenção da família. Nessa ocasião, sua mãe transferiu residência para o subúrbio carioca de Bangu. Apesar da saúde precária, Daniel foi sucessivamente funileiro, tecelão e tipógrafo, mudando de trabalho pela precariedade das condições físicas, que não lhe permitiu suportar maiores esforços, tornando-se operário de uma fábrica de carimbos, atividade que permaneceu até o final de sua existência. Tornou-se adepto do espiritismo aos 18 anos e de forma interessante. Dotado de profundo sentimento religioso, frequentava a igreja, sendo inclusive congregado mariano. O seu confessor dizia coisas horríveis do espiritismo, atemorizando, nessa ocasião, uma de suas irmãs, Maria de Brito, mais tarde. Maria de Brito Embaçaí, esposa do Dr. Carlos Embaçaí, sofreu de problemas obsessivos desde a infância, agravando-se na adolescência. Passou por vários consultórios médicos sem resultado. Foi encaminhada a tratamento espírita e recuperou a saúde de imediato. O tratamento consistia na frequência das reuniões de estudo e passe no Centro Espírita União e Caridade, no bairro do Realengo, cabendo a Daniel acompanhá-la ao centro. Ele não entrava, aguardava a irmã do outro lado da rua. Passaram-se alguns meses e uma noite desabou o tremendo aguaceiro que o obrigou a refugiar-se na varanda do centro, e foi esse fato que o levou ao espiritismo. Daniel, que ouvia toda a preleção, comentou com a irmã, que estava impressionado. Falam tão mal do espiritismo e no centro dizem coisas tão certas, tão convincentes. A partir dessa noite ele passou também a frequentar as reuniões, sempre acompanhado da irmã, já então plenamente recuperada de seus problemas. Sua adesão ao espiritismo foi completa. Ernesto Fagundes Varela, dirigente do centro, recomendou-lhe o estudo das obras de Allan Kardec, adquirindo-as, e junto com Maria estudou metodicamente todas elas. Ele, que também vivia doente, iniciou um tratamento homeopático, melhorando consideravelmente. Casou-se com a jovem Maria Cabral em 1935 e tiveram 5 filhos. Sua esposa, também espírita, foi a companheira dedicada no lar, como nas lides espiritistas. Todos os filhos se tornaram espíritas. Desencarnou no dia 11 de novembro de 1974, no Rio de Janeiro, depois de 52 anos no bom combate como palestrante, médio e na assistência aos necessitados. Daniel José de Brito foi um esteio do movimento espírita do Rio de Janeiro. Marília Ferraz de Almeida Barbosa. Era fluminense, nascida no dia 21 de fevereiro de 1900, em Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Filha primogênita de Simplício Augusto de Almeida e Dona Luísa Marcondes Ferraz de Almeida. Ainda na infância, seus pais transferiram residência para Salvador, onde viveu até a adolescência. Seus pais procuraram dar-lhe educação aprimorada, além de exemplos de dignidade, a orientação para o estudo, trabalho e estímulo para uma vida cristã. Foram 14 filhos, sendo ela a mais velha. Participou ativamente da educação dos irmãos. Considerado uma segunda mãe, Marília Barbosa tinha natural vocação para o magistério, demonstrada exuberantemente na formação intelectual dos irmãos. Lecionou em vários estabelecimentos de ensino quando ainda solteira na Bahia. No Rio de Janeiro, dedicou-se ao ensino na Baixada Fluminense, depois no Colégio Nacional em Paraíba do Sul. Porém, na florescente cidade dos Laranjais, que sua obra de educação se firmara definitivamente, Nova Iguaçu. Nessa cidade conheceu o professor Leopoldo Machado Barbosa, amor à primeira vista. Casaram-se no dia 31 de dezembro de 1927 e logo se dedicaram de forma corajosa à obra de instrução. Católica por tradição, mas com pouca emoção, conservava-se, porém, fiel a Jesus. Leopoldo era espírita, já com respeitável folha de serviço à doutrina. Não houve qualquer cerimônia na igreja, o que ela concordou, naturalmente. Com Leopoldo, sua cunhada Leopoldina de Barros e o almirante Paim Pamplona fundaram em Nova Iguaçu o Colégio Leopoldo, primeiro ginásio fundado em Terra de Caxias. Esse estabelecimento de ensino sempre honrou o magistério, educando diversas gerações. Em 1948, no primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, ela aderiu à campanha de Leopoldo, Espiritismo de Vivos, fundando mocidades, adotando os hinos que falavam dos postulados espíritas nas sessões magnas.
aplaudindo os programas de moços, inclusive o teatro espírita, as poesias, as excursões, as aulas de evangelização na infância. Foi o braço direito do esposo do movimento em favor das mocidades espíritas. Foi presidente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Dinamizando várias obras sociais. Compadecia dos mendigos, idealizou o albergue noturno Allan Kardec. Com um grupo idealista, fundou o Lar de Jesus para meninas órfãs, onde ganhou o nome de Mãe Marília, dada pelas próprias crianças. Vítima de doença incurável, despediu-se resignado e humilde no dia 13 de janeiro de 1952, deixando por escrito que não chorasse a sua partida, orasse sem lamentações, porque apesar das saudades estava feliz pelo dever cumprido. O prefeito de Nova Iguaçu, atendendo ao desejo do povo, deu à praça localizada em frente ao Lar de Jesus seu nome, verdadeiro legado de amor e ternura à posteridade. Anuário Espírita de 2000.